Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho falar sobre um assunto que surge sempre que eu digo a alguém que quer ser mãe dentro dos próximos 2 anos. Primeiro, as pessoas ficam sempre muito surpreendidas por eu querer ser mãe tão cedo, apesar de eu não achar assim tão cedo, porque daqui a 2 anos eu tenho 25 anos. E eu acho que essa já é uma boa altura para ter um primeiro filho, na minha opinião, embora quase toda a gente que eu conheça queira ter filhos depois dos 30. Mas pronto, passando à frente. E depois também há muita gente que me pergunta se eu acho boa ideia ou justo trazer uma criança ao mundo no estado em que ele está. E eu percebo perfeitamente esta preocupação. Eu própria, durante algum tempo, me questionei sobre isto. E pronto, hoje vou partilhar convosco a minha forma e a minha posição acerca deste assunto. Porque acho que é uma coisa realmente importante de ser falada e partilhada e discutida, e por isso eu quero que vocês nos comentários comentem a vossa posição, a vossa opinião, se concordam ou não comigo, porque para ser sincera, nenhuma das duas posições está errada de forma alguma. São apenas duas formas diferentes de ver as coisas e ao fim do dia cada um acabará por fazer o que acha que está mais correto ou mais acertado. Quanto a mim, eu desde que me lembro como gente que sonho com a ideia de um dia ser mãe, só para terem noção, eu sinto que o meu relógio biológico entrou em ação com 19 anos, desde os 19 anos que eu sinto mesmo uma grande vontade de ser mãe, embora na altura, obviamente, não fosse a altura perfeita ou ideal, mas desde essa altura que é uma coisa muito presente na minha cabeça. E eu passo por bebés na rua e não consigo ficar indiferente, fico sempre especada a olhar, a desejar pegar neles ao colo, e para mim seria algo completamente devastador se me dissessem que eu não poderia nunca ser mãe. Eu acho que ficava arruinada. Se eu penso no estado em que o mundo estará e no mundo em que os meus filhos vão viver, obviamente que penso constantemente. Toda a história das alterações climáticas e da superpopulação do planeta são assustadoras, mas eu gosto de ver as coisas por outro prisma. O que eu sinto é que, embora haja muita coisa errada no mundo, muitas más decisões a serem tomadas todos os dias e muitas consequências que advêm disso, sinto ainda mais que há muita coisa que está a mudar para melhor, felizmente. As pessoas estão a acordar, estão a tornar-se cada vez mais atentas, porque cada vez há mais acesso à informação e cada vez há mais pessoas a falar sobre isso. Algo que não acontecia há 20 anos atrás ou 10 anos atrás até. Eu sinto que a minha geração, que é agora a próxima a trazer bebés ao mundo, está muito mais ciente, mais disposta a mudar e a tomar melhores decisões no futuro, porque por mais cruel ou bruto que seja dizer isto, a verdade, a minha opinião, é que o que está realmente a atrasar as coisas são as gerações anteriores a nós. De modo geral, obviamente. Gerações antigas, e quase todos nós devemos ter alguém na família assim, ou os nossos pais, ou os nossos tios, os nossos avós, são muito mais resistentes à mudança. E isso acontece quer por eles não entenderem, porque o acesso à informação antes era muito diferente e muito mais reduzido, ou então simplesmente por não terem paciência ou terem medo da mudança. Mas pensarmos de uma forma bastante fria, quer para o bem, quer para o mal, essas gerações vão desaparecendo com o tempo e vão sendo substituídas pelas nossas gerações, que vamos ser nós a colocar no mundo a partir de agora. E é essa mudança que tem de ser real, substancial e para melhor, de preferência. Eu sei que os meus filhos vão ser educados com valores melhores do que os que me foram passados a mim. Embora eu tenha tido uma educação fantástica, houve muita coisa que me foi transmitida de forma errada por todos os tradicionalismos e falta de informação, e os meus filhos já vão crescer com a informação que eu fui adquirindo ao longo dos tempos, com esta coisa da globalização e da internet, que todos nós temos acesso, felizmente que tem muita coisa boa. Portanto, os meus filhos já vão crescer a saber que as vacas e os porcos têm tanto direito à vida como os cães e os gatos. Vão saber que é possível e até melhor em termos de saúde alimentarmos à base de plantas, que o que comemos e que o que compramos tem um impacto absurdo no ambiente e consequentemente no nosso futuro e na nossa qualidade de vida no futuro. Nada disso me foi passado a mim nem às pessoas da minha idade ou mais velhas. O que nos foi passado a nós foi que tínhamos de comer animais para sermos saudáveis. Os animais só existiam para nós o comermos e nada mais, que não tinham direitos, que não tinham sentimentos e que era uma coisa estritamente necessária, o que hoje em dia já se sabe perfeitamente que não é. E isso tudo, obviamente, tem influência na forma como as pessoas pensam, na forma como se constrói o mundo e a sociedade, e a partir do momento em que é possível mudar isso, tudo muda consequentemente. A partir de agora, as crianças que vão ser educadas por nós vão ter uma compaixão e uma atenção maior relativamente a esse tipo de assuntos, e na minha opinião é assim que se muda o mundo. Apostando no futuro ao invés de termos medo da nossa própria existência.
Percebem? Nós já estragámos muita coisa desde que cá chegámos, mas podemos ainda remediar isso. Temos a opção de criar pessoas que respeitem as pessoas, que respeitem os animais e que respeitem a natureza. Que percebam que uma só pessoa tem um impacto gigante, que uma só pessoa pode começar a mudar o mundo. E essa noção é algo que falta muito às pessoas de hoje em dia, à sociedade de hoje em dia. Toda a gente fica à espera que sejam os outros a mudar primeiro para elas depois terem coragem ou força para mudar. E se assim for, se toda a gente pensasse assim, nada no mundo mudava porque ninguém tinha coragem de dar o primeiro passo, e eu acho que essa forma de ver as coisas vai mudar ao longo dos anos e já está a começar a mudar connosco, e chegará ao ponto, se as coisas não mudarem substancialmente nos próximos anos, em que essas mudanças vão ser estritamente necessárias e obrigatórias até, porque caso contrário o mundo não aguentaria e nós não conseguiríamos cá viver durante muito tempo. E eu acho que ninguém, por mais egoísta ou capitalista, quereria que isso acontecesse. Pelo menos eu gosto de acreditar que não. E o melhor que, na minha opinião, podemos fazer é passar a mensagem, falar com as pessoas e continuar a lutar para que viver neste planeta incrível não seja um castigo para as gerações futuras. Eu quero que os meus filhos possam ver o céu azul e as nuvens, que possam ver a chuva, que vão à praia, que brinquem na rua, que não tenham problemas em respirar o nosso ar. Eu quero isso e quero que as pessoas e os seres humanos continuem a existir, mas apenas de uma forma mais harmoniosa e respeitadora para com a Terra, porque não seria justo arruinar tudo e ir embora e desistir. Acho bem melhor tentar pôr tudo no sítio certo outra vez, o mais próximo do que era quanto possível, tentar remediar as coisas e viver em comunhão com tudo o que existe. E eu acredito que ainda vamos a tempo. E os nossos filhos, para além de serem alegrias para nós, vão ser humanos melhores e mais informados. Isso para mim é um belo investimento para o planeta Terra. E outra das questões que também me é colocada é o facto do planeta estar tão superpopulado. Isso fará sentido trazer mais pessoas para o mundo, obviamente. Isso tudo é uma preocupação real, mas que em termos teóricos tem uma resolução tão simples para que o facto de existirem mais pessoas do que existiam antes não terem uma supercarga tão grande no nosso planeta e nos recursos, que era basicamente o deixarmos de consumir produtos de origem animal. E por mais fundamentalista que isso possa parecer para muita gente, do género, lá está ela a dizer que o mundo inteiro tem que se tornar vegan, eu lamento informar ou destruir os sonhos e os comodismos das pessoas, mas é de facto a resposta para que viver aqui continue a ser possível, porque a quantidade de terra que é necessária para que os animais existam, os animais que nós comemos, as vacas, os porcos, as galinhas, os peixes, a quantidade de terra que é necessária gastar, os recursos que são gastos para alimentar esses animais, as florestas que são destruídas para plantarem os campos para alimentar esses animais, a água que lhes é dada para eles sobreviverem, para depois morrerem a seguir para nós, a quantidade de pessoas que passa fome nos países onde a comida que é plantada é dada a esses animais que depois vão ser mortos e vão servir de alimento para uma porção tão pequenina da humanidade. Isso tudo poderia ser resolvido se essas plantações fossem diretamente para as pessoas. Se as pessoas tivessem uma alimentação à base de plantas, não haveria pessoas a morrer à fome no mundo e não haveria o esgotamento de recursos e de terra, porque neste momento grande parte do planeta está reservado à criação de animais. E essa terra toda que está a ser usada para isso seria muito mais do que nós precisaríamos se fôssemos apenas produzir comida à base de plantas para toda a humanidade. E a questão da superpopulação deixaria de ser uma coisa tão grave. Percebem o que eu estou a tentar dizer? Porque eu já disse isto num vídeo, acho que foi no vídeo em que eu fiz sobre as touradas, que apesar de todas as tradições, acho que a maior tradição do ser humano é a evolução. E deveria ser sempre. Ok que sempre se fez isto, sempre se fez aquilo, sempre se comeu carne, sempre se bebeu leite, mas a partir do momento em que nós evoluímos e somos cada vez mais e que o consumo dessas coisas começa a interferir com a nossa própria existência e a nossa qualidade de vida, acho que a única solução é deixar de o fazer, porque eu prefiro viver até aos 90 anos com saúde e abdicar de comer a carne que eu adorava, abdicar de beber o leite que eu punha nos cereais, do que viver menos tempo a comer isso. E essas mudanças todas que eu falei neste vídeo são feitas
ao longo do tempo com informação e passando estas informações de geração em geração. Eu acredito piamente que dentro dos próximos 10 ou 15 anos, cerca de metade da população mundial vai ser vegan, ou pelo menos vegetariana. E isso é uma mudança que vai ser realmente substancial para a nossa qualidade de vida e para os estragos que se têm feito no planeta. E se nós desistirmos por isso simplesmente tentar e de existir até, acho que seria negar que existia esperança. E isso é algo que eu me recuso a fazer. É isto. Acho que não tenho mais nada a dizer. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar a vossa opinião aqui na caixa de comentários. Partilhem o vídeo se acharem que devem. Ponham gosto se gostaram. Subscrevam o canal se ainda não o fizeram. E vemo-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho.